Toda vez que você vê alguma pessoa que ela já está há alguns anos trabalhando em algum outro mercado e ela quer mudar, ela quer migrar para a área de programação, ela enfrenta desafios diferentes de quem está entrando no mundo da programação. Cada um tem suas barreiras. E o principal ponto que para mim é um problema é que quando você está migrando de carreira, você acaba lidando muito com discursos motivacionais, o que é muito legal, eles ajudam e muito. Mas nesse vídeo aqui, eu vou te falar algumas dicas para você migrar para a carreira de programação, só que do jeito responsável. Afinal, se você é um ser humano adulto, você não pode só ter sonhos, você tem que ter planos e metas. E para isso, a gente vai começar a entender aqui o que você precisa. E o meu objetivo aqui é ser muito pé no chão com você. Até porque, quando você olha cursos que fazem promessa de com 6 meses ou em um ano você vai migrar para a área de programação. Só que essa é uma promessa muito complexa de você fazer. Por quê? Primeiro, não tem como eu garantir que em 6 meses você vai estar no mesmo nível. Pessoas diferentes têm ritmos diferentes, pessoas que estão em momentos de vida diferentes vão ter necessidades diferentes. Eu fiz uma migração de carreira, mas é impossível eu te dizer as minhas condições. Por quê? Primeira coisa que você tem que levar em consideração, depois que você já abraçou, você falou, poxa, não, eu quero migrar para a área de programação, é qual momento de vida você está. Isso aqui faz muita diferença, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de momento de vida, pode ser muito diferente. Eu fiz uma migração de carreira. Só que, qual que era o grande ponto no meu caso? Eu, se tudo explodisse, tinha a casa da minha mãe para ir. Ou seja, eu podia ficar na casa da minha mãe. Beleza, que não é o lugar mais luxuoso do mundo, mas eu tinha para quem voltar. Porém, isso é um cenário muito diferente de algumas pessoas que já são pais, já são mães. Então, muitas vezes você tem uma família para cuidar. Você não pode simplesmente, vou pegar o discurso e vou apostar tudo e vou lá e vou migrar para a carreira. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu já vi mais de uma pessoa falar, poxa, eu fui lá, larguei tudo por um ano, fui lá, tentei ser programador e não deu, e a pessoa se frustra com a área, sai falando mal, e o pior, depois a pessoa para voltar para a área original dela, ela fica com dificuldade de se realocar. Então não faça besteira. Existe um cenário melhor do que você tentar fazer essas maluquices. Bom, primeira coisa que você precisa entender é qual é o seu momento de vida, porque dependendo do cenário que você tá, migrar de carreira pode ser alguma coisa um pouco mais complexa, não impossível, mas também pode ter algumas vantagens únicas ou o que o pessoal chama de vantagem injusta. O que é a sua vantagem injusta? Geralmente quando a gente está pensando, e se eu migrar, e o que vai acontecer, vai dar tudo errado, mas a gente geralmente não compara essas vantagens injustas. O que são vantagens injustas? Vantagens injustas são aquelas coisas que não é uma fórmula, não dá para replicar para todo mundo, mas para você aquilo pode acontecer. Então, no meu caso, quando eu migrei, eu não tinha filho e continuo não tendo, não era casado e continuo não sendo. Então, o meu ponto ali é que se tudo explodisse, eu tinha aonde voltar e eu não tinha contas. Então, primeira coisa que você tem que fazer é mapear quais são esses tipos de vantagens que são únicas, coisas que você tem. Poxa, se der errado, o que eu consigo fazer? O que eu consigo trabalhar? Então, isso aqui é a primeira coisa que você deveria estar mapeando ali. O que você tem como vantagem? Algumas pessoas têm a vantagem de não precisar trabalhar. Não foi a minha realidade, mas tem pessoas que falam, olha, eu consigo parar por um ano para tentar alguma coisa e meus pais vão me bancar, ou então eu tenho alguma renda aqui, ou então meus pais me sustentam. Você pode discutir aí no chat se você quiser achar que é certo ou errado, mas assim, é uma vantagem injusta, é uma vantagem que só você tem. Eu conheço pessoas que se deram o luxo porque eles podiam passar uma parte da vida só estudando. Eu conheço pessoas que terminaram a escola, foram lá, fizeram a faculdade, depois fizeram mestrado e não trabalharam, não entraram no mercado de trabalho. Eu, se não trabalhasse desde os meus 15, eu ia ter fome, né? Eu não ia comer, eu não ia conseguir pagar. A luz em casa era mês sim, mês não, desligada, né? Então, assim, não era uma vantagem que eu tinha. Porém, eu conheço pessoas que têm isso. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é mapear as suas vantagens justas. Poxa, se tudo explodir aqui, eu consigo fazer tal coisa. Por quê? Porque isso aqui vai te dar uma noção real do que você pode fazer e o do que você não pode fazer.
Beleza? Então isso aqui é a primeira coisa que você precisa entender. Então é por isso que se você tiver boas vantagens injustas, tiver para onde ir, para onde voltar, você vai largar tudo e apostar tudo em programação? Não. O que você vai fazer na sequência? E por mais que você ache que não, você pode sim fazer ali uma transição lateral na sua empresa. Isso aqui é uma possibilidade e muitas pessoas acabam não pensando nisso. Uma das coisas que é importante de ressaltar é que não importa qual área de mercado você vai, sempre vai ter ali algum departamento de TI, algum departamento de desenvolvimento, para tudo tem. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma empresa que chama Sporteca, que é uma empresa que ela é responsável por vários desses aplicativos de clube, de time. Então, mesmo dentro do mundo do futebol, você tem um mercado de infoentretenimento. Já viu esses canais tipo Cazé TV, ou portais de notícia online, ou esses aplicativos de clube? Tem empresas especializadas nisso. Não, Felipão, mas eu trabalhei boa parte da minha vida numa empresa ali de transporte de caminhão. Você tem aplicativos, você tem empresas focadas nisso, e adivinha só, elas também têm aplicativo. E aí, o que seria uma transição lateral na sua empresa? Que ao invés de você subir para algum outro cargo maior ali, ou até mesmo continuar a sua jornada de carreira ali, muitas vezes você tem ali com quem conversar dentro da sua empresa. Não é fácil, não são todas as empresas que têm isso aí, principalmente porque muitas delas muitas vezes te conhecem de anos e falam, você, programador? Não sei. Então, muitas vezes você vai conseguir perguntar isso internamente, tá? Então, você vai chegar em alguém da sua empresa e perguntar como é que funciona a área do TI e tudo mais. Muitas vezes você vai ter que fazer essa conversa, né, internamente. Então, é onde você, de fato, vai conversar com alguém. Porém, muitas vezes você vai ver que ou a galera que está ao seu redor, muitas vezes, é muito distante do time de TI, ou muito distante do time de desenvolvimento, então é muito comum você ter pessoas que estão migrando de área e a empresa dela, ela já tem um departamento de desenvolvimento, às vezes a empresa tem um aplicativo, só que o pessoal do dia a dia, às vezes até o seu chefe, eles desconhecem como funciona a equipe de desenvolvimento, a equipe do escritório principal. Então, se você não tiver esse caminho da conversa interna, que você pode fazer? Você pode mapear isso externamente, tá? Então você pode mapear externamente. O que seria mapear externamente, Felipão? Então você vai dar uma olhada, primeiramente, ali nas pessoas que trabalham na sua empresa no departamento que você quer. Então você vai usar o quê? Eu altamente recomendo vir no LinkedIn e aí no LinkedIn você pesquisar devs da sua empresa, tá? Então, dev da empresa X. Então, vamos dizer que, por exemplo, você trabalha no Uber, né? Então, é muito comum ter uma galera que deixou de fazer renda extra no Uber e o Uber hoje é o trabalho principal, acaba acontecendo. E aí, muitas vezes, fala, tá, mas e se eu fosse dev desse aplicativo, tá? Por quê? Porque quando você começa a olhar para a empresa para a área de TI da empresa que você já trabalha, você já tem uma vantagem injusta, que é o quê? Você conhece o negócio no detalhe. Então, quando você olha esse ponto aqui, se você mapeia dentro da sua empresa, você tem essa possibilidade de você ter essa vantagem justa. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei na Secretaria de Saúde de São Paulo. Só que, por mais que eu soubesse programação, e o meu chefe da época, né, que inclusive foi um excelentíssimo chefe ali, que foi o Dr. Matheus, ele não fosse necessariamente um programador, ele era um médico que tinha noções de programação. Então ele sabia fazer um script, uma coisa ou outra. Só qual que era o ponto? Eu nunca ia conseguir bater de frente com ele. Por quê? Porque a gente estava na Secretaria da Saúde e ele tinha conhecimento médico. Então, programação era o diferencial dele. Ou seja, ele conhecia as regras de negócio, ele sabe como aquele mundo funciona, ele sabe as regras melhor do que ninguém. E trabalhar com programação tem muito mais a ver com você entender as regras de negócio e resolver problemas daquele lugar do que com uma linguagem. Então, primeira coisa que você deveria estar olhando é justamente isso. Então, dá uma vasculhada em LinkedIn, dá uma vasculhada também no GitHub de pessoas que trabalham nessa empresa. Eu acho muito legal você dar uma olhada nisso aqui para você criar uma outra vantagem injusta. O que seria essa outra vantagem injusta? Essa aqui não é segredo, porque eu já falei em outros vídeos, mas toda vez que você se depara
com equipes de alguma determinada empresa ou de um determinado produto de uma empresa, você vai ver que a galera começa a ficar com vieses de programação. Então você vai ver o jeito como a pessoa organiza o projeto, o jeito como a pessoa declara as variáveis, você vai ver que a gente acaba pegando vício muito do dia a dia do lugar que a gente está trabalhando. Então você começa a mapear de mais ou menos como essas pessoas fazem as coisas. Então você consegue ter tudo isso aqui aberto, né, publicamente, e é legal para você mapear. Muitas vezes você pode até mandar mensagem para essas pessoas no LinkedIn, não são todas que vão responder, mas sempre quando alguém responde é muito legal, porque você consegue perguntar, você consegue, como é que você entrou por aí, o que você sabe de tecnologia. E aí, a outra coisa que você tem que levar em consideração, e principalmente se seu momento de vida aqui você entende que você tem muitas responsabilidades financeiras e esse movimento aqui não existe porque muitas empresas não vão te dar essa possibilidade. A verdade é essa daqui. Por quê? Muitas empresas, às vezes, elas já têm uma imagem sua. Então elas falam, puxa, o João, cara, o João não, a Maria, não, a Maria não, a Maria trabalha aqui, a Maria não tem nada a ver com a área de programação. E existe, tá? Não tem como eu te falar que não existe esse preconceito quando você já está numa empresa há muito tempo e a empresa te vê de um jeito e você quer ir para outra coisa muito distante e a empresa não consegue te ver naquela posição. E por mais que você mostre que você está estudando, que você está fazendo as coisas, você vai ver que a empresa não tem a confiança de te passar alguma coisa ali. Então muitas vezes você vai ter que olhar para uma empresa concorrente no mesmo ramo ou algo do tipo. Porém, ainda aqui dentro, uma das coisas que você tem que saber é, se você for olhar para fora, primeiro, eu sempre recomendo, não larga seu emprego, não ouve esses discursos que tem alguns canais de YouTube aqui, você tem que queimar a ponte, né? Tem que afundar o barco e ingressar para o outro lado. Só que esse discurso ele é muito problemático. Por quê? Você falar isso para um adolescente que está na casa dos pais agora é uma coisa. Às vezes você é um adolescente que você está precisando correr para fora da sua casa. Tem pessoas que muitas vezes têm problemas familiares e assim como tem pessoas que, poxa, eu tenho uma boca para cuidar, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma esposa, eu tenho responsabilidades financeiras com outras pessoas. E esse para mim é o maior problema quando a gente ouve esses discursos e é o porquê eu não acredito em nenhum curso que faça essa promessa de transição de carreira. Por quê? Porque não tem uma fórmula. Felipão, mas eu vi o fulano e funcionou para ele. Pois é, mas nas condições pessoais dele. Por quê? Algumas coisas que você vai ver na história do fulano não são replicáveis. Eu consegui fazer migração de carreira, nem sempre trabalhei com programação. Agora já fazem 10 anos que eu trabalho com programação. E eu já vi todos os tipos de histórias, já trabalhei com vários tipos de pessoas diferentes. Mas, repito, cuidado com os discursos motivacionais nesse sentido. Por quê? Você tem que ter responsabilidade. E a organização financeira vai ser a sua melhor amiga. Por quê? Porque pode acontecer uma coisa que você não está levando em consideração. Muitas vezes você consegue, eu já vi pessoas que conseguiram migrar de alguma área que era muito distante para uma outra empresa, que às vezes com outro ramo de negócio ali, e como programador. Só que a pessoa, ela desistiu um tempo depois. Por quê? Porque muitas vezes você sênior dentro daquilo que você faz e quando você entra na área de programação, fala, mas para mim você é um juninho. E aí você vai estar recebendo um salário às vezes de 2,5, 3 mil. Felipão, não tem salário de 2,5. Tem muita empresa ainda. É que a gente se baseia muito pelo mercado de empresas, consultorias grandes. Mas quando você vai para, principalmente cidades de interior, você vai ver que tem vaga que paga 2 mil para Dev Júnior, sabe? Então você tem que ver isso aí, você tem que fazer esse mapeamento do lugar onde você está. E muitas vezes você tem que levar em consideração que você vai ter um downgrade financeiro. Por quê? Porque você está escalando uma outra jornada. Então, o que você precisa ter aqui? Eu sei que não é isso que você queria ouvir, mas você precisa ter uma reserva de emergência, tá? Então, a reserva de emergência é o quê? É aluguel, é conta mais alta. Então, além da reserva, tudo que rege ao redor de migrar ali de uma carreira é organização financeira. Então, seja reserva de emergência, tá? E quando eu falo reserva de emergência, não é investir em ação, fundo imobiliário, é algo de liquidez rápida, tipo a caixinha do Nubank ali, alguma coisa que se tudo explodir, você consegue ter aquele dinheiro rápido. Então, pode ser que seja 6 meses a 1 ano de aluguel, pode ser que seja ali
o que você precisa comprar para não faltar nada para o seu filho, porque isso aqui é a parte que geralmente os cursos não falam, né? De pessoas que conseguem outra vaga, só que dentro daquela área ali ela é considerado júnior e aí o salário dá um downgrade tão grande que aquilo fica insustentável. A realidade é essa, tá? Muitas vezes fica insustentável. Como é que você faz para que esse downgrade não seja tão grande? E novamente, a gente volta para o primeiro ponto aqui da vantagem injusta que você precisa trabalhar. Então, lembra desse exemplo que eu falei para você aqui da Secretaria de Saúde, né, onde eu tinha um chefe que ele era médico, e por isso que, por mais que ele não dominasse 100% de programação, ele tinha ali conhecimentos e regras de negócios que ele não precisava perguntar para ninguém, porque ele simplesmente sabia, é a mesma coisa. Então, se você está saindo de alguma empresa, se você trabalha de alguma coisa, em algum ramo, Felipe, mas eu cuido de pets. Pois é, sabe o que tem de empresa? Tem a Pets, né, que é gigantesca, que sim, tem uma empresa que desenvolve o aplicativo deles, tem uma empresa que desenvolve ali o website. Muitas vezes são terceirizadas, não são da própria empresa, mas você acaba encontrando isso em portfólios públicos por aí. Então, isso aqui é legal de você levar em consideração. Por quê? Porque se você tentar, ao invés de se jogar de programação de maneira desenfreada, aleatória, fazendo um monte de curso, você começar a trabalhar isso, então o que você faz aqui? Ó? Você vai para uma empresa do mesmo ramo, de negócio. Por quê? Porque você não vai estar começando extremamente do zero. Então, se você trabalha hoje numa empresa, por exemplo, de entrega, e depois você vai trabalhar, por exemplo, num banco com programação, você vai estar começando tanto do zero na regra de negócio quanto do zero em tecnologia. Ou seja, você vai ter um downgrade muito grande. Agora, se você trabalha, por exemplo, no exemplo do pet shop, e aí você vai trabalhar numa empresa ali que desenvolve algum aplicativo específico de um cliente pet shop, você já tem bagagem para aquilo. Ah, Felipe, mas não existe para todos os ramos e todas as áreas. O que você gosta? Você gosta de moda? Pô, pois é, você sabia que existem sites e aplicativos específicos de moda e que é um mercado de programação quase que à parte, porque ele exige conhecimentos específicos? Pois é, então tudo que você vê tem algum mercado de desenvolvimento. Então, se você não puder migrar para dentro da sua empresa, tenta migrar para empresas com o mesmo ramo de negócio. Por quê? Porque você tem uma bagagem maior e isso vai pesar na hora da entrevista. Outra coisa também é você ter essa organização financeira, tá? Organização financeira. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter esse downgrade grande no começo, só que você já sabe ali, desenhando um plano de carreira junto com o seu gestor, muitas vezes conversando com alguém, você fala, ó, pô, legal, vou sofrer um downgrade para júnior, mas tô com a expectativa com essa empresa aqui, pelo menos pelas conversas, que pelo menos daqui a um ano eu vou chegar pelo menos a um estágio de pleno ali me dedicando. E não tem caminho fácil, não tem fórmula mágica para eu te passar aqui e nem é promessa garantida. Isso é um desempenho pessoal e também tem o lado da empresa, né? Tem empresas que elas sempre vão estar jogando ali uma cenourinha para você correr atrás e não existe. A verdade é essa, tem algumas empresas que elas estão sempre procurando mão de obra barata. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Mas você tem que levar isso em consideração. Tenta procurar empresas do mesmo ramo, de alguma coisa que você já conheça, tenha essa organização financeira. E outra coisa que você tem que levar em consideração é como o mercado vai te receber. Porque se você é uma pessoa de mais idade, ele vai te receber de um jeito. Se você é uma pessoa de menos idade, o mercado vai te receber de outro jeito. O que você precisa saber é que toda vez que o mercado ele olha para uma pessoa que está migrando de área, então vamos dizer que você teve uma jornada aqui onde você passou 30 anos da sua vida dentro de alguma outra coisa, né? Então 30 anos dentro de alguma outra coisa versus uma outra pessoa que está migrando de área aqui e passou de repente 4 anos aqui em alguma outra coisa, em algum outro negócio aqui. Quando você vem para o mercado de trabalho, vocês dois vão ser avaliados de maneira totalmente diferente. Não tem como dizer que essas pessoas têm o mesmo peso e a mesma medida. Sim, existem muitas empresas que têm um certo preconceito contra pessoas que já viveram muito em outras profissões e estão migrando ali. E muitas vezes isso aí não é um preconceito da empresa,
empresa em si. Então, mas é porque a empresa é uma empresa ruim e tal. Não, muitas vezes o problema não é a empresa. Muitas vezes o problema é da pessoa que está fazendo a contratação. Muitas vezes a pessoa da RH tá com a mão atada. Ela tá lá entrevistando gente, mas o gestor falou: eu quero gente nessa determinada faixa de idade e com, sei lá, determinadas coisas aqui. Então, tem gente que procura pessoas que só fazem faculdades em específico, tem pessoas que procuram ali faixas específicos. Então é comum, informalmente, não é uma coisa da empresa, é uma coisa de quem contrata. Por quê? Quem está contratando do outro lado é um ser humano. E ser humano muitas vezes tem vieses e muitas vezes é preconceito. Então, sim, a régua de entrada que você tem que saber que muitas vezes a porta de entrada da empresa não é só o que você está vendo nos requisitos da empresa, é o olhar de um gestor, que muitas vezes é uma coisa que nem a própria empresa está sabendo, o CEO da empresa não está sabendo. Então, muitas vezes o pessoal do RH fala: poxa, o chefe daquela área, o diretor daquela área me pediu para procurar uma pessoa, mas tem que estar necessariamente cursando um curso de exatas e tem que ser nessas faculdades aqui. São os famosos filtros invisíveis, né? Então, são aqueles filtros que você não vai ver escrito na vaga, mas que internamente o RH está dando prioridade para outras coisas porque algum diretor ou alguém pediu. Então, se você chega muito cru ali, pode ser que você se frustre ali, pode ser que você nem avance muito nas entrevistas técnicas. Porém, o que eu deixo aqui para você entender é que, independente se você tiver 30 ou 4 anos, venha com projetos pessoais aqui. E eu não estou falando para você recriar o próximo Facebook, eu não estou falando para você recriar a próxima plataforma do LinkedIn ou algo do tipo. Venha com projetos pessoais aqui, e não é qualquer projeto e muito menos não é qualquer linguagem de programação. Uma das coisas que você precisa entender é que existe o mercado de programação, de pessoas que estão trabalhando com programação, e existe o mercado de venda de cursos de programação. Tem muitos ambientes ali que você vai ver, putz, o curso é baratinho, aí você vai lá e compra um, eu vou comprar esse outro, comprar aquele outro, e você vai ficar infinito nesse limbo, você não vai sair desse limbo. Por quê? Porque tem um mercado de venda de curso de programação, sabendo que algumas pessoas nunca vão se tornar programadores. Você é um consumidor de curso de programação, mas talvez você não se torne um programador. Nossa, Felipão, isso é meio cruel, não é? Sim, é meio cruel isso, eu também concordo, mas isso não é necessariamente um problema do curso, tá? Até porque tem muitos cursos excelentes. Eu posso até fazer um outro vídeo focado nos melhores cursos ali de programação que eu já assisti na minha vida. Mas o que eu quero que você saiba aqui? Primeira coisa que você tem que levar em consideração é trabalhar novamente aqui. Então, o que você vai fazer? Se você fez bem a sua lição de casa, você não vai estudar qualquer linguagem de programação. Você vai estudar as linguagens e ferramentas que fazem sentido com o ramo de negócio que você quer atuar. Muitas vezes você vai ver que quando você entra em uma determinada ramo de empresa, você vai ver que tem algumas tecnologias em comum. Então, por exemplo, quando você olha banco, você vai ver que banco é muito Java e muito .NET, quiçá algumas vezes ali um TypeScript. Mas você vai ver que banco tem um volume ali de vagas Java muito pesado ali, né? Então, o que você vai fazer? Você não vai estudar programação aleatoriamente e você não vai sair comprando curso de programação aleatoriamente. Não faça isso. É um caminho muito fácil para você se frustrar. O que você vai fazer? Lembra que naquele momento que eu falei para você mapear os devs que trabalham naquela empresa e até mesmo dar uma olhada no GitHub? O que você vai ver? Você precisa aumentar a sua probabilidade de entrar naquela empresa. Então, como é que você faz para trabalhar na sua vantagem justa? Porque muitas vezes o ramo que você tá, Felipão, eu trabalho agora no ramo, por exemplo, ali de delivery. E eu sei que tem aplicativos de entrega de comida, né? Tem o iFood, tem o Zé Delivery, tem outros aí, e eu gostaria de trabalhar nesses aplicativos. Então, o que você vai procurar? Você vai olhar a vaga desses aplicativos e vai ver quais são as tecnologias. Nem todos os mercados são consolidados. Existem mercados, por exemplo, como o mercado de e-commerce, que cada empresa é uma ferramenta diferente, é uma linguagem diferente. Porém, você vai ver que tem algumas coisas em comum entre elas. Por conta do quê? Lembra, você não programa alguma tecnologia e com isso você
simplesmente acha algo legal para fazer. Você tem um problema e por isso a tecnologia ou a ferramenta existe. Logo, quando você olha empresas do mesmo ramo, geralmente elas passam pelos mesmos problemas e geralmente você vai ter ferramentas similares ali e até mesmo muitas vezes a mesma ferramenta para resolver isso. Então, o que você vai fazer? Você vai montar o seu mapa de estudos baseado aonde você quer entrar. Você está desenhando uma bússola. Eu não estou te dando uma certeza que você vai entrar na área. Mas eu tô te dando uma bússola. Por quê? Porque se você chegar muito cru aqui, ou a sua chance de você conseguir se frustrar é muito grande, ou muitas vezes a chance de você nem conseguir passar aqui é maior, principalmente se você tiver mais idade. Mas primeira coisa ali que eu recomendo é que você tenha projetos pessoais com o quê? Com as tecnologias ali que aquela empresa ou aquele ramo que você está querendo entrar, ele já tenha. Outra coisa também que você tem que levar em consideração é que você tem uma vantagem injusta muitas vezes aqui quando você é uma pessoa mais nova, tá? Por que é uma vantagem injusta quando você é uma pessoa mais nova? Porque muitas dessas empresas, elas acabam olhando para o profissional e falam, poxa, uma pessoa dessa idade, por mais que ela aceite um salário de 2.000, geralmente algumas empresas, elas acabam não seguindo com você. Mas tem um motivo em específico. Por quê? Porque a pessoa sabe, poxa, se essa pessoa entra aqui, por mais que eu vi que ela daria para ser um júnior, e é um salário que não condiz com um pai de família, pô, se eu pagar 2.000 para esse cara que é um pai de família, daqui a 2, 3 meses ele vai me largar, porque se aparecer qualquer emprego melhor, ele vai me largar. Então, muitas vezes, você vai ter que aceitar nesse primeiro momento, principalmente se você é mais novo, porque esse é um momento que a galera quer pagar um pouco menos. Isso é meio triste. Você vê, conforme você vai envelhecendo, você alcança algumas posições melhores. Mas o que eu quero dizer com isso? É que muitas vezes, para ter uma bagagem ali para você ingressar em alguma área, você vai precisar aceitar ganhar menos. E aí volta no fator ali de empresas pequenas. Agora, tem uma coisa que ninguém fala, mas para mim assim é indiscutível que é um fator que você poderia assim olhar. É que leve em consideração que depois do seu primeiro emprego na área, vai ser mais fácil para você migrar para outras áreas. Aliás, isso é praticamente ali o que alguns desenvolvedores fazem quando a gente fala de emprego de trampolim, tá? Então vocês vão ver esse termo aí em alguns fóruns, que seria emprego de trampolim. Eu vou te falar um exemplo de emprego de trampolim para você ter noção. Algumas pessoas, você vai ver que elas têm alguns cargos inconstantes em pequenas empresas antes de ter um cargo constante em uma empresa grande. Por quê? Porque é muito difícil você querer chegar sendo desenvolvedor ou vamos dizer até outra área. Você quer ser líder de uma área. É muito complicado você chegar para ser diretor de uma área do Google, por exemplo, ou de escritório Microsoft. Porém, em empresas micro, você vai ver que a regra é muito mais baixa. Só que uma vez que você já adicionou ali no seu currículo que você foi líder, por mais que seja na padaria da esquina, foi líder de vendas, você vai ver que você começa a conseguir migrar para outras empresas dentro daquele nível, né? Dentro desse nível, seja de desenvolvedor, seja de líder, ou o que for. Então, o que eu recomendo para você? Não fica mirando só em empresa gigante. Não fica mirando só em empresa Google, Big Techs, essas coisas, ou grandes consultorias. Dá uma olhada também, porque isso pode ser uma possibilidade. Emprego de trampolim. É uma coisa legal? Não é uma coisa legal, sendo bem sincero, porque se muitas vezes passar por um emprego desconfortável, muitas vezes no seu LinkedIn vai ficar constando lá que você passou um mês numa empresa, depois outro mês em outra, depois em outra, não é legal, sendo bem sincero. Porém, eu não vou dizer que isso não funciona, porque tem várias pessoas aí para provar que funciona. Inclusive, tem muitas pessoas aí que você vai ver, nossa, CEO de MEI, né, que a galera gosta de zoar, entre outras coisas, e aí muitas vezes a pessoa não tem bagagem técnica para estar numa posição, e aí quando você vai ver de empresa em empresa, ela está numa posição que muitas vezes você vai encontrar figuras que claramente não condizem ali com onde ela está. Então, isso é um efeito de emprego trampolim. É uma coisa legal? Do meu ponto de vista, não, porque ele desgasta muito e pode, dependendo do quanto você fizer isso de volume, pode te queimar. Porém, é inegável que se você entrar numa microempresa, numa software house que existe até hoje aí, é mais fácil de você migrar de uma software house para um emprego maior aqui
do que você ficar tentando entrar direto nas big, né? Então você pode pensar que isso aqui é quase com efeito de camadas, né? Então, se no primeiro momento você está em projetos pessoais, você vai num lugar que a régua é mais baixa, pelo menos para pegar aquele cargo ali, pelo menos pegar ali alguma bagagem, para depois sim você mirar ali numa vaga maior. Obviamente que isso aqui não é uma regra, tá? Você pode e deveria sim continuar mandando currículos para empresas grandes e tudo mais. Mas perceba que muitas dessas coisas aqui podem ser feitas em paralelo, tá? Você pode estar produzindo seus projetos pessoais e tá mandando tanto para a vaga de emprego trampolim quanto para a vaga ali final. Como você também pode estar trabalhando isso aqui em paralelo, a sua reserva financeira, quanto está mapeando e montando o seu mapa de estudos. Eu ainda pretendo fazer um vídeo mais completo sobre mapa de estudos, mas eu queria fazer esse vídeo aqui em específico para que eu consiga dar algumas dicas para quem quer fazer migração de carreira para a área da programação, só que de uma maneira mais pé no chão, uma maneira mais lúcida, porque lembra, tá? Então, geralmente crianças têm sonhos, adultos têm planos e metas.